Nós estamos aqui hoje em mais um Papo Fácil, mais uma vez com o Cássio Pantaleone, presidente do SAS do Brasil. Já conversamos antes? Já conversamos. Lá no seu escritório, na sua dúvida. sala. Muito obrigado por me receber novamente, Cássio. É uma oportunidade muito importante e interessante, porque esse é o primeiro SAS Fórum Brasil. Vamos falar começar falando sobre isso. Ótimo, vamos começar falando sobre isso. É o primeiro SAS Fórum Brasil. Na verdade, ele é um fórum que ele foi concebido a partir do Global Forum do SAS. E a ideia era trazer um subset do fórum para o Brasil, adaptado principalmente ao modelo brasileiro, às características e comportamentos do público brasileiro, do mercado brasileiro. E nós estamos muito orgulhosos, Xandó, porque, na verdade, não é fácil você montar um fórum desses da maneira como nós montamos, né? Foi em tempo recorde, inclusive, foi uma ideia que aconteceu a partir de fevereiro. E nós tivemos muita gente trabalhando em prol disso, inclusive dando um formato que a gente queira dar essa cara de Brasil mesmo para o fórum, né? Isso ficou evidente porque tanto na programação teve a abertura e está bem entremeado com palestrantes brasileiros, palestrantes internacionais. Sem Vocês dúvida. trazem, acabei depois da sua apresentação de abertura, eu vi a apresentação do executivo do Bradesco, que foi muito interessante, também trouxe os casos dele. Isso, então assim, agora, vou abrir um parênteses aqui, eu não sabia que você era roqueiro. Bom, nem eu sabia, né, Vou Xandó? mostrar aqui, ó, eu gravei e vai aparecer. Você gravou? Pois é, nem eu sabia, né? Mas acho que isso faz parte de uma mensagem que a gente quer passar. O que acontece é que uma pessoa como eu, né, 55 anos de idade, muitas pessoas dizem assim, não, é impossível você se reinventar. A sociedade atual, o mercado atual exige que você se reinvente. E para mim foi uma experiência absolutamente incrível, porque eu realmente me transformei, eu incorporei a figura do roqueiro numa, digamos assim, certa fantasia aí. Fiz com muito prazer, com muito orgulho. Mandou bem, viu? É mesmo? Mandou bem. Enganei bem, então. Agora, mas você sabe que transmitiu uma outra mensagem. Todos os integrantes da banda eram funcionários do SAS. A grande maioria era. Em grande maioria era. Então, assim, isso também deu uma noção de coesão de equipe. Eu tive essa sensação, foi bem legal. E é uma coisa muito característica do SAS Brasil, sabe? A gente se orgulha muito disso, porque existe dentro do grupo essa, digamos assim, motivação para fazer com que as partes somem para um todo mais relevante, né? Não há espaço, dentro do SAS não há espaço para um individualismo cínico, digamos assim. Eu acho que a gente sabe que se nós não colaborarmos, nós não vamos ter a capacidade de atender nossos clientes na medida e da forma como eles querem ser atendidos. Não, maravilha. Agora, eu comentava com você há pouco, eu estive a questão de uns 2 meses lá no SAS, num evento, um workshop muito legal com o Bruno Maia. Bruno Maia, sobre inovação. E uma das coisas que me chamou a atenção, era meio óbvio, mas tem coisas que a gente cai a ficha, né? Vocês têm toda aí uma tecnologia hoje, uma capacidade de absorver dados de IoT, que é muito importante, mas vocês também têm o processamento de Edge, né? Que é muito que isso agrega bastante ao processo de tomada de decisão. A ideia é, coletar dados hoje, a gente pode dizer que é relativamente simples, né? Dados sobram em todo lugar. Dados sobram em todo lugar, não existe dificuldade de coleta de dados. O que existe sim é a identificação do que é um dado qualitativo, um dado que tem qualidade, um dado que é relevante por um dado irrelevante. Então o que a gente propõe aí, enquanto tecnologia, enquanto empresa de software em inteligência analítica, é descentralizar o Analytics e colocar ele nas pontas, no momento da coleta, usar o Analytics em favor de captura de eventos, por exemplo, né, e de processamento desse evento, e mais do que tudo, de que migre dados da ponta para os grandes repositórios de dados que sejam relevantes para os use cases que a gente quer desenvolver. Porque dependendo do momento, você vai precisar usar para efeito de análise os dados apropriados, sejam da borda ou não. E aproveitando, você me contou há pouco também que você já tem a capacidade de misturar os tipos de dados. Vamos contar isso. Esses são alguns dos nossos orgulhos, assim, enquanto organização, enquanto empresa e desenvolvedores da tecnologia analítica, né? Hoje você encontra software capaz de processar linguagem, você encontra software capaz de processar dados de imagem, você encontra software capaz de processar streaming, dados de streaming e dados estruturados e assim por diante, mas é muito, muito raro você encontrar uma empresa que tem essa capacidade que o SAS tem de correlacionar esses dados. Como é que você usa
essa relação diferenciada entre dados de diferentes categorias, formatos e estruturas. Áudio, imagem, Áudio, imagem, tudo. Então, por exemplo, nós fizemos um protótipo recentemente, onde a gente capacitou um drone, embarcou num drone, a capacidade de ele, ao mesmo tempo que ele sobrevoa painéis solares, ele identificar quais desses painéis estão absorvendo mais energia. Olha. E ao mesmo tempo, usando o processamento de imagem, também fazer reconhecimento das pessoas que trabalham no campo, que estão próximos, né? Algumas pessoas estão ali, mensagens de textos que são enviadas naquele momento para as pessoas, ou seja, há uma possibilidade muito ampla e claro que isso exige que os casos de uso sejam bem pensados. Claro, a modelagem é muito, muito importante. E dinâmica. Isso eu aprendi com vocês. Não adianta modelar e dormir em cima do modelo. O modelo está ali, né? Exatamente. O modelo tem que ser refinado continuamente, tem que ser trabalhado de uma maneira onde os insights que você captura, as interpretações, que você possa realimentar para que ele seja mais e mais acurado. Não, perfeito. Para a gente encerrar, você me contava há pouco de um esforço em termos de investimento do SAS em nível mundial para efeito de trabalho em inteligência artificial. Comenta um pouquinho sobre isso. Nós fizemos 2 investimentos muito importantes. O primeiro o SAS está dedicando $1 bilhão para o aperfeiçoamento de técnicas de Artificial Intelligence. Isso é um investimento fundamental para a gente poder acompanhar as tendências que vêm por aí, principalmente no que diz respeito a diferentes estruturas de dados e também ao abraçar o open source de uma maneira mais e mais integrada. E o segundo ponto é que aqui no Brasil, por exemplo, uma das coisas que a gente fez como investimento, já olhando para o mercado brasileiro, nós criamos um modelo chamado Agile AX, né? A ideia é que a gente comece a oferecer agora, com mais fundamentação, um objetivo para os clientes de eles industrializarem, a capacidade de industrializarem o modelo analítico. Não, perfeito. Bom, encerrando, parabenizar aí pela progressão da companhia. Vocês vêm de uma sequência de anos muito interessantes. Muito interessantes, graças a Deus. Agora vamos ver aí, 2019 está prometendo, né? Apesar das turbulências, mas a gente vai chegar lá. Não, maravilha. O fórum está começando, tem o dia inteiro. Eu tenho programação aqui hoje até 7h30 da noite. Maravilha, Xandó. Vamos absorver muita coisa. Muito obrigado pela oportunidade. Um prazer enorme estar contigo de novo. Muito obrigado, Xandó. Esse foi mais um Papo Fácil com Cássio Pantaleone, presidente do SAS Brasil. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.